Primeiramente, gente, a gente tem que ter em mente que a igreja nos ensina sobre a dimensão das realidades últimas. O documento magisterial, né, Lumen Gentium, é um documento da igreja, né, dogmático. Né? Existem os documentos dogmáticos do Concílio Vaticano II. E lá no parágrafo 48, né, ele diz, o título é Índole Escatológica da Igreja Peregrina e sua união com a Igreja Celeste. Então veja, nós celebramos agora o Dia de Finados. Né? Eu me deparei com um limite, né? A morte. Então eu vou no cemitério para orar pelos fiéis defuntos, meus parentes e amigos. Ao mesmo tempo eu entro num ponto de interrogação sobre a minha morte. Olha o finados, essa é a dinâmica teológica, pastoral, espiritual do Dia de Finados, entende? Não é somente um costume da igreja desde o século XIV que vem vindo, rezar pelos fiéis defuntos. Não, para que o homem contemporâneo, o homem que pensa a eternidade, o homem de fé, reflita sobre a sua morte. Reflita sobre aonde vou passar a minha eternidade. Lembra da pergunta? Onde vou passar a minha eternidade? Pensar a eternidade como uma condição própria da vida humana. A minha alma é imortal, a igreja nos ensina, né? Através da revelação, a imortalidade da alma. Então veja, e o documento magisterial da igreja, do concílio conciliar, um documento onde reuniu mais de 2.500 padres da igreja, bispos, né? A gente chama padres da igreja, são os bispos, teólogos, peritos das igrejas, leigos, leigas que lá participaram, e foi elaborado um documento, né, a partir da revelação do magistério e a partir da compreensão histórica sobre a igreja e as realidades últimas, né? Claro, isso já havia compreendido no passado, mas agora reatualizado a partir do concílio. Então o concílio colocou de novo em pauta alguns temas, e os temas da fé, né? A economia da salvação, chamado, né? Não é economia financeira, economia da salvação. Então nós vamos meditar um pouquinho sobre isso, já estamos finalizando a nossa formação, ela é um pouquinho longa, né? Muito densa, muito condensada, eu sei. São Padre só deu algumas pinceladas, gente, sobre alguns temas, né? E precisa do teu aprofundamento. O versículo melhor dizendo, o parágrafo, melhor dizendo, é o parágrafo 48, né? Índole escatológica da nossa vocação. Então, ali você pega esse documento lá em casa, se não adquiriu ainda, ele vai falar um pouco sobre essa dimensão, né, da realidade última nossa, a realidade do céu, a realidade do purgatório e a realidade que nós estamos vivendo agora em busca do céu. E ali ele expõe 3 tipos de igreja. O que é igreja? Eclésia, né? Vem do grego, significa comunidade reunida. Então ele expõe 3 dimensões da eclésia, né? Podemos dizer assim. Então veja, nós estamos aqui na realidade da igreja militante. O que é a igreja militante? Para a igreja que caminha, que está se purificando, que está buscando a conversão de vida. A igreja que está em busca, né? Nós, igreja católica, nós fiéis, estamos nessa busca de uma purificação, de um encontro pessoal com Deus, de uma felicidade eterna, os bem-aventurados, né? Dia 1º de novembro nós lembramos todos os santos e lemos o Evangelho de Mateus, o capítulo 5, os bem-aventurados. Que bonito! Eu sou um bem-aventurado, felizes sou eu, aquele que vive uma aventura feliz na fé. Esse é o bem-aventurado. E no dia depois, né, celebra-se o dia de finados. Então, a realidade última, o encontro definitivo com Deus, na sua eterna glória chamada. Então, existem 3 compreensões de igreja. A nossa, militante, que estamos a caminho. A igreja padecente, que é a igreja do purgatório, né? Ah, padre, onde que está na Bíblia isso? A questão de orar pelos defuntos, em orações de sufrágio por eles. Onde que está tudo isso? Onde está reunido, né? Segundo Macabeus, capítulo 12, conta-se essa história sobre a oração pelos defuntos, né, e a libertação deles para a glória eterna. O purgatório é muito controverso, né? A gente imagina o purgatório como
algo assim muito irreal, assim às vezes um pouco da nossa mitologia, da nossa cabeça. A gente imagina ali algo dos sofrimentos absolutos ligados muitas vezes ao inferno, e não é nesse sentido. Quem já foi para o purgatório já está em processo de céu, na dimensão da igreja triunfante. Quem foi para o purgatório precisa ainda, no final da sua vida, alguns pecados veniais precisam ainda de uma purificação, gente, para chegar lá. Nós vamos comparecer diante de Deus, né? Seremos julgados por Deus. Então, a morte me aproxima de um julgamento. O julgamento com Deus. E pensar nisso é uma realidade, a dimensão da morte. E o purgatório é esse estágio, podemos dizer assim, né? Não é a via entre o céu e o inferno, não. Quem foi ao purgatório, a igreja ensina, através dos documentos da igreja, dos santos padres, que está em processo de ida para o céu. Então, ou seja, pensar essa dimensão do purgatório é pensar uma dimensão de purificação. Purificados no amor. Eu sou purificado para me encontrar com Deus. Algum pecadinho ele ficou ainda amarrado que eu não confessei. Algum pecadinho ele ficou ali preso em alguma situação histórica e eu não consegui me libertar. E agora existe o purgatório. Vai ter fim o purgatório? Vai ter fim. No dia em que Jesus voltar, a parousia, a sua segunda vinda, não vai precisar mais do purgatório. Então, o ensinamento da igreja, né? Retomo aquela passagem lá do Apocalipse, o capítulo 21, onde São João, o apóstolo, que conversou com Jesus, viveu com Jesus, né, o último dos apóstolos, escreveu. É o capítulo 21 do livro do Apocalipse. Vi um novo céu e uma nova terra. Olha que lindo. Vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram. O mar já não existe. Essa é a palavra de São João, que teve essa visão. Viu um novo céu, uma nova terra, a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda dele vai restabelecer o nosso encontro definitivo com Deus. E essa igreja triunfante, a igreja que está na glória de Deus. Os santos. Então veja, Padre, eu rezo pelos defuntos, pelos fiéis defuntos. Sim, é uma prática cristã, é uma prática que a igreja ensina. Em sufrágio, eu rezo a Deus para que Deus, em sua misericórdia, purifique, leve essas almas para o céu. Você entende? Por isso eu rezo. A igreja nos ensina isso. Essa é a obra de caridade que a igreja nos ensina. Jesus é desejoso de se unir à sua esposa, a igreja que somos nós, entende? Há um desejo de Deus de salvar-nos e já nos salvou. O purgatório é esse processo, o último estágio para chegar à eternidade. Porque, queira ou não, alguma situação ainda está em haver conosco quando morremos. Ficou algo ainda devendo, algum pecado faltou confessar, faltou uma caridade a mais, faltou algo. E ali existe o purgatório para isso. Então veja, rezar pelos defuntos, a igreja nos ensina, pelas almas do purgatório. Então sempre quando rezar, é um costume rezar pelas almas do purgatório, nas intenções de missa, mestre que anotem. Às vezes as pessoas vêm rezar é um costume da igreja pelas 13 almas benditas e tudo mais. Isso é um costume que se instalou da piedade, mas orientar os fiéis a rezar pelas almas do purgatório, principalmente aquelas que mais precisam. Lembra-se do Santo Terço, uma parte da oração onde Maria ensina, principalmente agora e na hora da nossa morte, principalmente aqueles que mais precisam. Livrai-nos todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador, a profissão de fé. Então veja, nós usamos a missa, aguardamos a vinda do Senhor, livrai-me dos perigos, livrai-me do pecado. Então veja essa dimensão que nós precisamos sempre ensinar às nossas crianças e jovens a pensar na eternidade, a rezar pelas almas é pensar na minha eternidade. E alguém rezar por mim, porque vai chegar um momento que quem vai rezar por você depois, quando chegar lá? Tem que ensinar o seu filho, ensinar sua filha,
a rezar por vocês, a rezar por nós. A igreja já está aqui rezando para libertar as almas e enviá-las para o céu. Não pela nossa força, mas a nossa oração provoca, pela fé, provoca uma libertação, um sufrágio chamado, né? Deus vem e resgata essas almas. Então veja, queridos irmãos e irmãs, estamos chegando ao final. Existe a igreja triunfante, que é o céu, né? O lugar do encontro com Deus. Fico imaginando o céu, como será o céu. Todas as dimensões e interrogações que nós temos serão respondidas. Tudo que vivemos será ressignificado. Tudo que vivemos aqui já é uma construção da eternidade que vamos viver lá, no céu. Né? O céu, como o purgatório, não é um local geográfico, né? É um estado de vida, é um estado onde nós estamos na presença amorosa de Deus, onde vai ressignificar tudo, toda a dor, todo o sofrimento do choro, todo o sofrimento, tribulação que passamos, vai ganhar um significado e um sentido só em Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, nós celebramos o dia de finados, celebramos o dia da morte, celebramos o dia em que alguém dos nossos já não vive conosco historicamente, já está na glória de Deus e acreditamos que esteja também no purgatório se purificando. E rezar por ele significa isso, colocar-se em atitude de fé e preparar a nossa morte. Pode soar estranho, né? Você pensar, preparar a morte? Como isso? Preparar a morte, sim. Toda vez que você reza a Ave Maria, tem uma parte da oração da Ave Maria, lembra-se? Agora e na hora de nossa morte, amém. Lembra-se lá da Ave Maria? Você está rezando pela sua morte. Está rezando em preparação para a sua morte. Nós, os padres, à noite rezamos as completas, né? Deixe vosso servo ir em paz, conforme prometera a vossa palavra. Nós estamos também nos preparando para essa dimensão do encontro definitivo com Deus. Queridos irmãos, a morte não pode nos tragar a felicidade. A morte não pode ser simplesmente encarada como uma dimensão de ruptura. Não, ela se completa, é uma parte da dimensão da vida, onde se completa em Deus Pai. Então eu rezo, pedindo a Deus pelas almas do purgatório, eu rezo. E elas podem, Padre, se salvar por si só? Não, agora não podem mais. Agora elas precisam de nós, para nós rezar por elas. Eu posso agora viver a dimensão do céu, buscar a conversão, confessar, lutar contra o pecado, contra o mal. O mal é organizado também. Eu posso buscar a salvação, entendeu? Eu sou ativa, a salvação é ativa dentro de mim. Lá não, lá eles precisam de nós, precisam das nossas orações, do nosso sacrifício, as indulgências, né? Também um outro tema que podemos abordar futuramente, as indulgências plenárias, né, que o Papa concede no mês agora de novembro. Não vou entrar nessa dimensão porque senão nós vamos nos alongar muito, já está longo, né, essa pequena formação. Querido Mesque, nós meditamos um pouquinho sobre o que a Igreja nos ensina sobre a dimensão da vida eterna. Vale a pena você buscar mais, aprofundar-se. O padre disse algumas coisas parecem ficar um pouco confusas, né? Porque precisa um pouco mais de aprofundamento teológico. Então, buscar os ensinamentos. No que a igreja pensa, no que a igreja fala. Foi isso que eu tentei expor um pouco para vocês. Nem li o catecismo, né? Nem li a Lumen Gentium, porque o vídeo fica muito longo. Mas busque essas fontes. Nelas você vai encontrar o que a igreja pensa, o que a sua fé professa, e aquilo que você professa todo domingo, depois da homilia do padre, a profissão de fé, ali está contida a vida eterna. Então eu estou dizendo publicamente, eu acredito na vida eterna. Eu vou lutar para salvar-me com a graça de Deus e chegarei à eternidade. Encontrar-me-ei com o Senhor, o meu esposo, o meu Salvador, aquele que morreu na cruz por mim, se encarnou, viveu a paixão, a morte e ressuscitou e está na glória de Deus. Mesque, busque formar-se. Busque, o padre está insistindo, né? Busque as formações pela plataforma digital, que é o YouTube, que nós estamos agora assistindo. Busque informar-se sobre a igreja, o que a igreja pensa sobre
e através dos documentos, através do catecismo, da palavra de Deus, da revelação e do magistério, são os fundamentos nossos. Ok? Vamos em frente, vamos buscar assim aprofundar o fundamento da nossa fé. Deixo a minha bênção a vocês, querido MESC, você que nos acompanhou, você que não é MESC também, que está acompanhando, assistindo. É um pouco que o padre quis aí expor o que a igreja pensa. Vamos buscar a fé acima de tudo. Deixo a minha bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe e os fortaleça hoje e sempre. Amém.